Olá, e aqui estamos mais uma vez para o nosso ponto e vírgula desta semana. E hoje nós temos novidades para você que é escritor, que é poeta. Nós vamos ter aqui em Ribeirão Preto, dia 13, 14 e 15 de setembro, a primeira mostra de escritores de Ribeirão Preto e região. Você tem um espaço para comercializar seus livros, para divulgar. Você vai ouvir mais detalhes aqui no segundo bloco com o professor Duarte da FUNPEC, daqui a pouquinho. Agora, eu gostaria de falar de Poemas de Irene. Poemas de Irene, o livro que eu lancei na Bienal em São Paulo e que vou lançar também aqui em Ribeirão Preto, provavelmente em setembro, final de setembro, comecinho de outubro. Esse livro aqui é maravilhoso, viu? Eu tenho certeza que você vai gostar, dá uma olhada. Poemas de Irene. Aqui no final você tem, além dos poemas, você tem aqui 45 trovinhas. E você sabe como é feita uma trovinha? Não sabe? Compre o livro que você vai saber, tá? Cada poema lindo aqui. Você que sempre recebe meus e-mails, você deve receber sempre um poema e está lá. Poemas de Irene. Grave esse livro. Por enquanto, ele está sendo vendido só pela internet. Tá? Então, se você procurar lá, né, na Percê, no e-mail, aliás, no e-mail não, no site da Percê, você vai ver esse livro lá. E você pode comprar o e-book ou pode comprar o livro assim. Ele é entregue na sua casa, ó, sem custos. O custo já está todo lá embutido no livro, tá bom? E agora, nós vamos para as nossas dicas de português. Aliás, hoje nós não vamos ter duas dicas. Eu vou falar só a respeito de rima. Aliás, foi até uma observação do professor Osíris Duarte de Curitiba. No programa anterior eu até falei, né, dele, que ele é especialista em palíndromo. Viu? O que é isso? Tá lembrado? Não lembra? Ah, você vai procurar então aí. Essa foi uma dica dele falando sobre rima, porque às vezes a pessoa escreve um poema e tem uma outra pessoa falar: seu poema é muito pobre, seu poema é popular, seu poema não tem valor literário e por aí vai. Mas como é que a pessoa pode dizer se o poema não tem valor literário, se o poema é muito pobre ou se ele é pobre demais? Veja o que está escrito aí. Rima é a terminação de cada verso com sílabas de mesmo som ou sonoridade. Então, existem as rimas pobres, aquelas que se formam com palavras de mesmo gênero gramatical. E as rimas muito pobres, aquelas formadas com verbos no infinitivo. E as rimas super pobres ou paupérrimas, aquelas formadas com verbos no infinitivo e da primeira conjugação. Essa foi a dica do professor Osíris. Então, olha, você fica atento aí quando você for fazer um poema. Eu escrevo, por exemplo, eu gosto muito de rimar. E eu faço de propósito, porque eu quero usar rimas pobres, muito pobres, paupérrimas. Porque rimas ricas, você sabe, elas são de categorias gramaticais diferentes. O que é isso? Às vezes, uma palavra é um substantivo, a outra é um adjetivo. Mas você fala, como é que eu vou saber isso? Você precisa conhecer um pouco de gramática da língua portuguesa. Porque a rima pobre, muito pobre, por exemplo, amar, falar, se você rimar coisas desse tipo, você está usando uma rima pobre. Mas, fica aí a dica, você pode começar usando a rima bem pobre e devagarinho você vai melhorando. E se você quiser também escrever só usando rimas bem pobres, quem é que pode impedir, não é mesmo? A gente escreve do jeito que a gente gosta, é isso que é o importante, tá bom? E agora vamos para o nosso momento poético. O poeta de ontem e o poeta de hoje. E o poeta de ontem é Olavo Bilac, com o soneto A um Poeta.
Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre. É natural, o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Grande Olavo Bilac, grande sonetista. Olavo Bilac foi jornalista, professor, inspetor de ensino, nasceu no Rio de Janeiro em 16 de dezembro de 1865 e faleceu na mesma cidade em 28 de dezembro de 1918. Um dos mais notáveis poetas brasileiros do parnasianismo. E foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, na cadeira 15, cujo patrono é Gonçalves Dias. A correção da linguagem, o rigor da forma e a espontaneidade são as principais características dos seus versos. É autor também do hino à bandeira nacional, sabia? Não sabia? Tá aí. Vá mais profundo na vida de Olavo Bilac, vale a pena conhecer mais desse grande poeta brasileiro. E agora vamos para o nosso poeta de hoje. Osíris Duarte de Curitiba, com o soneto As Megalópolis. No escuro da noite, os alertas, luzes em cores verdes e vermelhas. Das vozes, umas verdades incertas, e da fé, suas últimas centelhas. Sonoro, o sigilo das maldades. Gentes de tantos lares desiguais. Palavras, as mentiras e vaidades, e vidas com sabores tão banais. As mentes e corações, à mercê dos atos e favores permissivos em disputa por glória e poder. E deste viver, sem nenhum porquê, em teres e haveres subjetivos, o caminho mais curto para morrer. Parabéns, parabéns, grande sonetista, grande poeta, grande escritor. Observando aqui os dois sonetos, tanto o de Olavo Bilac como o de Osíris, dá para perceber nesse de Osíris aqui um único verbo. Se vocês prestaram bastante atenção, o único verbo que a gente considera uma coisa rara está lá no final, morrer. O soneto inteiro, ele não usou nenhum verbo, só esse no final. Isso a gente fala que é uma coisa rara, porque normalmente os sonetos, é lógico, há muitos verbos, né? Parabéns, Osíris, você tem uma maneira bem peculiar de escrever. E o Osíris, ele é professor, já é aposentado, ele escreve no Recanto das Letras, escreve muitíssimo bem, nasceu em Curitiba e residiu ali até aposentar-se. Hoje, metade do ano ele vive em Curitiba
metade em Lisboa. E segundo ele, ele faz isso para também divulgar a sua obra na Europa. Esta semana, por exemplo, ele está em Madrid e num e-mail que me enviou, disse que estaria ali também divulgando o seu trabalho. É isso daí, grande escritor é assim, né? Fica só no Brasil, não, ele extrapola as fronteiras. Ele se considera também um ficcionista. Suas mensagens, trovas, contos, roteiros e humor objetivam instigar emoções e provocar sensações via índole, atitudes e comportamentos de imaginários personagens, os quais falam por si próprios. Assim, ele define os seus escritos, a sua escrita, os seus contos, etc. Parabéns, você escreve muito bem. Nota 1000 para você. Ah, ele escreve muitos palíndromes. E nós ainda teremos oportunidade de divulgar alguns aqui no Ponto e Vírgula, tá bom? Agora vamos para uma rápida pausa e voltamos já já com o professor Duarte falando sobre a primeira mostra de escritores de Ribeirão Preto e região. Já já, aqui no Ponto e Vírgula. Agriquem do Brasil, empresa no ramo de fertilizantes líquidos de alta concentração para as principais culturas do mercado brasileiro, cuida não só das culturas de soja, milho, trigo, algodão, café, hortaliças, flores, frutas, arroz, feijão, cana e pastagem, como também da cultura de nossa gente. Agriquem do Brasil, Rua Uruguai 1876, Ribeirão Preto, telefone 3969-9122. A Escola Bauhaus, há mais de 20 anos, prepara você para o mercado de trabalho nas áreas de desenho, arte, arquitetura, decoração, fotografia, animação digital e inglês. Estabeleceu parcerias com a Unifran para polo de graduação e pós-graduação e também com a Florida Christian University, oferecendo cursos de Master e Doctor internacionais. Faça a diferença, faça Bauhaus. Alberflex, 56 anos produzindo mobiliário para escritório. Uma das maiores fábricas da América Latina. Qualidade, design e funcionalidade estão presentes no mobiliário Alberflex. Completa a linha de mesas, poltronas, estações de trabalho, poltronas com design italiano, divisórias e armários. Visite nosso showroom à Rua João Penteado, 480, no Boulevard. O telefone é 3632-5333. Alberflex. Voltando com Ponto e Vírgula, vamos bater um papo com o professor Duarte, ele que é diretor-presidente da FUNPEC e vai falar para nós a respeito dessa primeira mostra de escritores de Ribeirão Preto e região. Tudo bem, professor? Tudo bem. Olá, Irene. Olá, telespectadores. E aí? É uma honra estar aqui e um privilégio poder falar sobre a FUNPEC e os projetos da FUNPEC esse ano. Olha, e que projeto, hein, professor? Esse daí, de quem foi essa ideia de fazer essa primeira mostra de escritores de Ribeirão e região? Essa ideia já vem amadurecendo há muito tempo e foi minha mesmo. Eu queria fazer alguma coisa que pusesse os escritores de Ribeirão Preto na mídia, ou pelo menos que eles se tornassem conhecidos dos seus leitores. Por isso, convidamos o pessoal para fazer uma amostra dos seus livros, que Ribeirão não conhece os seus escritores, a verdade é esta. E por isso, com um encontro como esse, eles podem fazer a explanação sobre o que produziram e também sobre tornarem-se conhecidos dos seus leitores. E aí poderá haver entre eles e os leitores uma interação maior. Ribeirão tem excelentes escritores, infelizmente, absolutamente desconhecidos da própria população de Ribeirão Preto.
E nós podemos dizer que essa mostra que vai acontecer no Palace, ela será, vamos dizer, uma mini feira do livro dentro do Palace, porque são só escritores de Ribeirão Preto e região, mas só. Eles poderão comercializar seus livros, eles poderão dar palestras, não é isso? Perfeitamente. Eles vão poder comercializar os seus livros e também poderão falar sobre os seus livros. Eles terão 3 dias para tornarem-se mais conhecidos. À noite teremos, todas as noites teremos 3 palestras de autores de Ribeirão Preto que falarão sobre o que produziram, porque ninguém sabe o que foi produzido em Ribeirão Preto. É uma forma de colocar a população de Ribeirão Preto a par do que os seus autores e escritores têm feito. E eu acredito realmente que o pessoal de Ribeirão Preto não sabe que nós temos aqui, em Ribeirão Preto e região, nós temos mais de 100 escritores, né, professor Duarte? Tenho a impressão que de livros já editados pela FUNPEC de região, uns 200 livros diferentes. 200 livros, 200 autores, 200 livros. 200 livros, que é mais ou menos o mesmo número de autores, porque em geral a maior parte é um livro por autor. Porque normalmente na Feira do Livro, quando a gente trabalhava lá com os escritores locais, tinha uma média de 120 escritores. Eu achei muito boa essa ideia, porque parece que os escritores de Ribeirão Preto e região estão se interessando bastante, não é? Como é que está o retorno disso lá para a FUNPEC? Não, acho que está todo mundo interessado em participar. Vamos fazer 3 dias de reunião em que eles poderão explanar as suas obras, e o futuro, e etc. E dizer o que pretendem. Porque, infelizmente, diga-se de passagem, nós estamos num país que não lê muito pouco. E ainda mais em Ribeirão Preto, onde os interesses maiores são outras coisas que não a leitura. Isso aqui é um centro de negócios. Qualquer coisa de negócio, qualquer feira de negócio vai ter mais de 1.000, 2.000 pessoas. Você faz uma exposição de escritores, você vai ter 200 pessoas lá, 100 e poucas, 200 pessoas no máximo. Mas aí já é uma ideia meio pessimista. Você que está nos assistindo está convidado aí para esse dia, né? 13, 14 e 15, né, professor? No dia 13, 14 e 15, ali no 13, 14 e 15 de setembro, no Centro Cultural Palace de Ribeirão Preto. Bem no centro da cidade. A partir das 9 horas. Das 9 horas da manhã. E então, nós temos que também fazer aí um elogio ao Centro Cultural Palace, a Meire, né, que está lá sempre de braços abertos, e quem destinou aquele espaço, né, também para acolher os escritores, porque hoje nós sabemos que quando o escritor lança um livro e ele vai fazer o lançamento no Palace, ele não tem que pagar aqueles 40% que ele teria que pagar se fosse o lançamento numa livraria, não é mesmo? É verdade. Ali no Palace ele não tem nenhum royalties para pagar para ninguém. Mas aquilo ali agora virou o Centro Cultural dos Escritores. Não tem dúvida nenhuma. De artistas, de escritores, exato, né? Eu acho que... principalmente dos escritores, eles é que estão mais entusiasmados em usar o Palace. E tem também a Ordem dos Velhos Jornalistas, que está em parceria com a FUNPEC, não é isso? Sim, a Ordem dos Velhos está através de quem? Do Barbosa. Do Barbosa, exato. Barbosa é uma pessoa formidável. O Barbosa é super dinâmico, e ele né? Quando soube da nossa iniciativa, ele tratou de aderir e veio participar. Ele tem participado muito, inclusive, nos ajudado muito a divulgar, principalmente, esse encontro. O senhor acha lá que os autores eles terão possibilidade de comercializar os livros e, na sua opinião, terá uma boa comercialização ou não? Eu não sei, sabe, se será boa ou não. Mas será um espaço aberto para eles comercializarem os seus livros. Nós vamos colocar 2 pessoas à disposição deles para vender os livros para eles, recolher o dinheiro, entregar para eles, etc. O Instituto do Livro também está ajudando, inclusive, recebendo os livros dos autores e dos escritores, autores, e nos encaminhando. E a gente tem que fazer também aqui um elogio à Terezinha, né? A Terezinha que trabalha na FUNPEC, porque ela não é brincadeira, é fera, hein, professor? Em matéria de livro, ela é meu braço direito, não tem dúvida. É uma pessoa muito dedicada, né?
Na Feira do Livro, ali, tomando conta do estande dos autores locais, ela é impecável, porque é organizadíssima e trabalha muito bem, com muito profissionalismo, com muita seriedade, e a gente tem que tirar o chapéu para você, Terezinha, parabéns. Bom, olha, professor, a Terezinha eu gostaria de acrescentar uma coisa a mais. Sim. Além dos escritores, nós estamos fazendo uma coleção, junto com a editora Coruja, de histórias de Ribeirão Preto. São 44 fascículos que vão ser lançados. Explica direitinho isso aí, porque esse eu não sabia. Não, isso aí é um Você está fazendo em parceria com a editora Coruja? Coruja, exatamente. E com o Lau, né? O Lau Batista. Com o Lau. Parabéns aí, Lau, pelo trabalho. Foi o idealizador da coleção Histórias de sobre Ribeirão Preto. E esses livros serão feitos a um preço barato, com certeza, não caro, mas bem feitos, profissionalmente bem feitos. E esses livros serão distribuídos às escolas de região. Gratuitamente. E tem apoio da Lei Rouanet. Sei. Ele conseguiu o apoio da Lei Rouanet. E esses escritores, são 44 escritores? São 44 escritores de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto. Como foram escolhidos esses escritores? São jornalistas. Isso foi com o Laus, ele que começou todo o projeto. Foi feita uma seleção, eles enviaram projetos ou foi... Acho que ele conversou com os amigos dele e foram Júlio Chiavenato, com esse, como é que chama aqui? É muito famoso aí, Rassi, né? O Rassi, com quem mais? Nonino. São jornalistas? São jornalistas. E esse pessoal, junto com ele, criou esse projeto e agora, com a Lei Rouanet, ele verificou que seria difícil para ele sozinho. Seria para ele sozinho muito difícil ele levar a cabo o projeto. Então ele se associou conosco e nós estamos ajudando a fazer a história de Ribeirão Preto. Foi lançado outro dia. Eu ouvi qualquer coisa a respeito disso aí. Sexta-feira ou sábado. Sim, acho que foi. Lá no mesmo espaço do Palace, nós lançamos o projeto. E vamos Professor Duarte, voltando aí a essa primeira mostra, os autores deverão levar os livros até dia 3 de setembro, parece, né? De 3 a 6 de setembro, eles têm no Centro Cultural Palace, né? Não pode, eles levam lá no Instituto do Livro, que é lá no Palace. Então, olha, do dia 3 ao dia 6, você que é escritor, que gostaria de participar dessa primeira mostra de escritores de Ribeirão Preto e região, pode levar 5 livros de cada título lá no Centro Cultural Palace, onde está funcionando o Instituto do Livro. Você também já deve ter recebido um e-mail. Se não recebeu, pode entrar em contato com a Funtec e você poderá divulgar o seu trabalho, seus livros e também comercializar lá durante esse tempo. Professor Duarte, muito obrigada. Eu fiquei feliz. Pode contar com a gente aqui para a divulgação desse trabalho, porque onde houver um trabalho voltado para os escritores locais, regionais, nós estamos dispostos a colaborar, tá bom? Irene, muito obrigado mais uma vez. Foi para mim muito importante estar aqui com você. E agora? Depois dessa novidade, né, para você escritor, para você escritora, é sempre bom, né, saber que nós temos mais um espaço aí. Nós vamos ouvir essa música belíssima e essas imagens aí. E você vai me falar depois de quem é a música e essa pintura que você vai ver aí. Se você acertar, você vai ganhar um livro. E olha aqui o livro, O Catador de Palavras, de Antônio Ventura, tá? Mas você tem que adivinhar. Depois manda para mim, Irene, a música é essa, o quadro apresentado é esse. E eu espero você no próximo, tá? Lembrando que o nosso inédito acontece todas as sextas-feiras às 22h30, com reprises aos sábados 16h30, domingo 17h30, terça 13h30, quarta-feira às 23 horas. Além de horários alternativos. O site do canal para você mandar para o pessoal aí do mundo inteiro, www.tvrpcanal9.com.br. E o meu site, www.programa.virgula.com.br. Visite o meu site, eu espero você, tá? Tchau!